Olá, segundo ano. Vamos à correção da página 525 do livro de vocês, dos contos, né, as cerejas. Viu que interessante? O que marcou a vida da menina? Então, vocês viram que o conto é uma estrutura bem simples, né? São poucas páginas, onde tem um foco principal e todo desenvolve em torno daquele foco, tá? Número 1. Como a fábula, o conto é um texto que pertence ao grupo dos gêneros narrativos ficcionais. Então, quais são os personagens que viviam na chácara? Então, quem vivia na chácara de fato era a narradora, a madrinha e a Dionísia. Quais estavam ali a passeio? Marcelo e Olívia. Como você imagina a narradora do conto, né? Então, como você imagina que eram os dois? Ela era uma pré-adolescente, né? Porque se apaixona por Marcelo por ser uma quê? Uma coisa nova, uma criança, né, que vê uma coisa diferente. E é acometida por uma doença, né, de criança, né, por se ver constrangida através da cena que presenciou. Que parentesco havia entre a narradora e o Marcelo e entre Olívia e ela? Então, Marcelo e ela eram primos, né? E a Olívia não tem um parentesco bem definido, não, né? Ela era prima da madrinha e era considerada como prima e possivelmente casada com Alberto, né? Aí poderiam ser primos de fato. Em relação ao espaço do conto, responda: em que lugar da chácara ocorrem os fatos? Na casa da chácara. O tempo é indicado de forma precisa? Quanto tempo você supõe que transcorreu desde a chegada até a partida de Olívia? Então, o tempo é impreciso, né? Então, deve ter transcorrido no período ou de férias escolares ou de uma semana. Então, foi o pouco tempo que transcorreu isso. Que elemento material restou da experiência narrada? As cerejas do broche que a Olívia deu à narradora. A narração se dá muito tempo depois da ocorrência dos fatos. Que fala da narradora deixa isso explícito. Então, aquela gente teria mesmo existido? A frase, aquela gente teria mesmo existido, dá início à apresentação do conto, na qual são evocadas imagens situadas na memória da narradora. A partir de que parágrafo se inicia propriamente a narração dos fatos? Terceiro parágrafo. E os gêneros narrativas? O enredo, o conflito, né? Que fato novo dá início a uma complicação e introduz o conflito, né? A chegada da prima Olívia, né? A mulher bonita, elegante, né? O mesmo nível social do Marcelo. O que explica os sentimentos contraditórios da narradora em relação a Olívia? Ela estava apaixonada pelo Marcelo, né? E ela sente que a Olívia disputa o Marcelo com ela, né? Poderia ser vista a parte de um jogo de sedução, uma tentativa de autovalorizar o Marcelo, uma conquista. Nos contos, o clímax constitui a parte de maior tensão da narrativa. Em que momento se dá o clímax do conto? Na noite de tempestade, quando a luz de um raio, a narradora surpreende, né? Pega em flagrante a Olívia e o Marcelo, né? Com os corpos entrelaçados no escuro do quarto.